eu conversei com alguns vereadores sobre uma CPI da pandemia. Isso antes do Senado ter a sua CPI, o direito de montar a CPI garantido pelo STF, que o presidente do Senado tinha cometido uma flagrante ilegalidade na condução quando a CPI atinge as assinaturas e ele impediu o funcionamento, né, a instalação da CPI. E a CPI vai ser instalada no Senado. Ontem teve uma polêmica muito grande em relação a um vazamento do senador e jornalista Cajuru, de uma conversa que ele teve com o presidente da República. Uma conversa, um vazamento estranho. Eu tenho dúvida se de fato o Cajuru vazou, se ele combinou com o presidente que ia vazar, enfim. A verdade é que o presidente se sente muito incomodado com a CPI, porque ele sabe que tem, né, na gestão da pandemia, ele cometeu, né, ele foi um serial killer, ele foi um assassino em série, ele cometeu diversas ilegalidades, imprudência, negligência e responsabilidade, que levou à condição de de um maior genocida, né, do planeta hoje. Bolsonaro é o maior genocida do planeta, se não for o maior da história. A gente tem que analisar depois, no contexto, a irresponsabilidade. E a gente nem está no estado de guerra, hein? Nós não estamos no estado de guerra, mas a política do Bolsonaro mata mais do que uma guerra. Então, é por isso que é mais do que urgente, há uma unanimidade no mundo civilizado que é necessário uma CPI urgentemente, né, para tratar, para primeiro jogar uma luz no que aconteceu e também para tentar, quem sabe, com a CPI, as coisas não podem melhorar e a gente sair desse caos total que nós entramos. Mas teve uma coisa importante na fala do Jair Bolsonaro com o Cajuru, que, embora ele proponha isso para tentar desviar o foco dele, que é o grande culpado por tudo que aconteceu no país, mas na fala dele tem uma coisa importante. Repito, embora a intenção dele seja desviar o foco, mas ele fala de uma coisa importante. Quando ele fala assim, os governadores e prefeitos também precisam ser investigados e responsabilizados. E eu concordo. Tanto na questão do recurso financeiro, do manejo do recurso financeiro, né, como especialmente nas ações efetivas que foram feitas nas cidades e nos estados. Será que todos eles, de fato, seguiram a ciência, seguiram as orientações corretas, agiram como tinha que agir, colocaram o Estado que eles lideram para trabalhar em função da vida, em defesa da vida? É muito importante. E nós estamos falando, senhor presidente, de São José do Rio Preto, uma das cidades com o maior número de médicos por habitantes do Brasil. Nós somos muito privilegiados. Uma estrutura de saúde pública e privada muito boa, muito boa. E é inadmissível que uma cidade que tem a renda per capita que o Rio Preto tem, que tem as coisas importantes, a potência na educação, na saúde, na comunicação que o Rio Preto tem, ser uma das cidades, está entre as 4 cidades do Brasil com mais mortes por Covid, calculado a cada 100 mil habitantes. É a primeira do estado de São Paulo. Rio Preto é muito, muito mais rica, muito mais estruturada. Vamos lá, vou fazer um chute aqui. Do que pelo menos 90% dos municípios do estado de São Paulo. E é a primeira cidade em número de contaminação e mortes. Isso não é aceitável, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Isso não é aceitável. É porque existe uma blindagem muito grande, existe uma pressão muito grande de setores para que a cidade não faça lockdown, não tome as medidas restritivas corretas. E eu entendo perfeitamente a agonia dos comerciantes, especialmente os pequenos, o comércio que está parado até hoje, esse paga um preço imenso, porque tudo voltou praticamente ao normal e eles continuam parados. E quando a gente negligencia
né, e deixam apenas um segmento parado, sabe o que nós estamos falando para esse segmento? Vocês vão continuar parados por mais tempo. Porque se tivesse feito medidas, sempre que necessárias, de maneira séria, coesa, a gente não estaria vivendo o que nós estamos vivendo e a gente teria salvo centenas de pessoas em nossa cidade. Senhor presidente, eu não sou um profundo conhecedor, nasci em Rio Preto, mas não sou um profundo conhecedor da história total da cidade. Mas imagino que uma das maiores tragédias coletivas da história de Rio Preto foi a queda do ônibus dos estudantes no Rio Turvo, em 59, se eu não me engano, ou 60. E também, se eu não me engano, o número 59 estudantes morreram. Naquele episódio triste que marcou, criou um abismo afetivo na cidade naquele momento, que até hoje, né, é lembrado, é falado. Quantos ônibus nós já perdemos em um ano, lotados de gente? Quantas famílias arruinadas nós temos? E aí não se trata de fazer uma culpa individual, porque, na verdade, você precisa de uma ação de governo. Ontem, senhor presidente, é muito chato que eu não quero expor, né, a exposição individual de ninguém me interessa, porque a salvação ela é coletiva, ela não é individual. Eu tenho o hábito de fazer caminhada, um dos poucos exercícios que nós estamos podendo fazer na pandemia, quando é autorizado, e eu fui nos lugares mais frequentados da cidade. É desesperador ver a quantidade de pessoas que estão se exercitando, fazendo caminhada em grupo, sem máscara. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma culpa individual? A minha pergunta é, cadê o Estado presente? Cadê a Prefeitura presente? Já que nós liberamos, já que está podendo fazer caminhada, por que não se tem uma guarda municipal, um fiscal da Prefeitura? Aí você vai nos quiosques ou trailers, né, de pessoas que exploram um espaço público. Ninguém usa máscara. Aí eu vou culpar essa pessoa e falar que a culpa da pandemia é dela? Por que não tem um fiscal que passa ali e orienta? Por que não tem um guarda municipal onde tem aglomeração de pessoas? Por que não tem brigadas de combate ao Covid, de acompanhamento das pessoas? Porque não é só fazer lockdown. Araraquara chegou no sucesso que chegou e a referência hoje internacional, porque não era só lockdown, era rede de proteção social, era uma sintonia fina entre as polícias da cidade, entre a Guarda Municipal e as polícias, era brigada de segurança, brigada de saúde pública, muito teste. Então, uma estratégia completa de gente que respeita a vida, de gente que tem amor pela coisa pública. E não foi isso que nós vimos na nossa cidade. E eu não acho razoável a Câmara Municipal não fazer um profundo balanço que sirva, primeiro, para retratar, para revelar a verdade. Nós precisamos falar, é uma questão de justiça histórica, nós precisamos detectar os erros para que a gente aprenda com eles e também, né, utilizar os instrumentos de estudo, de fiscalização, de denúncia, para tentar mudar um pouco essa realidade. Uma vida salva vale muito. Então, esse tem que ser o nosso esforço. E eu ia propor uma CPI. Repito, antes da CPI do Senado. Conversei com alguns vereadores, não tem problema eu falar aqui o nome de um deles, que é muito importante, que é o Renato Cupo, que fez um pedido, né, coerente dentro da política. Falou, não gostaria de assinar uma CPI da pandemia, porque pode dar a impressão que nós estamos colocando o Aldenis, o secretário Aldenis, do Banco dos Réus. Bom, eu compreendi a posição dele. Falei, se eu propor uma CPI, pode ser que eu não consiga, que seria o ideal, na minha opinião, porque envolve também a rede privada, envolve também ações, negligências privadas, que uma CPI teria o poder de convocação e uma SEV não tem. Mas eu compreendi, eu falei, melhor do que eu criar um constrangimento para vereadores bem intencionados, que não vão assinar CPI, de fato criar um instrumento possível na Câmara. E cheguei à conclusão, depois de ter conversado com alguns vereadores, que nesse momento, pelo menos, o mais adequado seria uma SEV, uma comissão especial de vereadores. A frente parlamentar cumpre um papel fundamental e amplo, embora ela o tempo inteiro ela é atacada e é esvaziada pelo governo, que boicota a frente parlamentar, tentando jogar as coisas para as comissões onde tem maior controle. Mas isso é da política, é do jogo democrático. Então, o que eu queria fazer um apelo aqui aos vereadores, todos eles,
né? Já entramos em contato de maneira oficial, mas vou tentar falar pessoalmente ou por telefone com a maioria. Uma SEV não é uma CPI. Ela não tem poder de convocação, ela não tem um poder vereador, de fogo, desculpa, de ação que tem uma CPI. Vereador, desculpa, eu esqueci de avisá-lo, tá? Mas o senhor tem aí mais... Então, vou encerrar em... Um minuto. Vou encerrar em 20 segundos. Eu queria fazer esse apelo, presidente, inclusive de ajuda do senhor, porque seria muito ruim a negativa de uma SEV. Nós já estamos sendo impedidos de fazer muitos trabalhos, de fazer convocação. Então, é perigoso esse sequestro do Poder Legislativo pelo Poder Executivo. Não é equilibrado, não é correto. Tá muito ruim isso. Então, eu queria fazer um pedido, o direito de trabalhar, o direito de exercer a função pela qual eu fui eleito. E queria pedir assinatura, nós precisamos de pelo menos 6 assinaturas para constituir uma comissão de estudos, de trabalho e estudos, sem poder de convocação. Ou seja, não tem instrumento de constrangimento para o governo. Nós não vamos conseguir convocar ninguém, nós vamos fazer convite, mas vamos pedir documentos, vamos juntos visitar o lugar, vamos juntos fazer. E eu poderia fazer sozinho esse trabalho? Poderia. Não é nem da minha natureza. O parlamento ele não é um lugar de ações individuais. E eu gostaria de fazer junto com outros vereadores. Por isso eu faço esse apelo ao senhor presidente e a todos os vereadores para que garantam 6 assinaturas e o funcionamento de um instrumento muito importante para Rio Preto.